Vereador Bortola. Cedo meu grande expediente a vereadora Gladys Frisso, presidente. Por cedência, a vereadora Gladys Frisso na tribuna. Presidente, uma declaração de líder por União Brasil. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, aos que estão aqui hoje no nosso plenário, aos que nos assistem através das redes sociais, o meu bom dia. Eu vou continuar no assunto aqui, vereador Rafael, da saúde, até para poder dar uns apartes, acho que alguns colegas gostariam também de falar. Sim, porque eu acho que é um assunto de extrema importância na nossa cidade. Como eu estava falando, quem tem dor, quem tem um parente acamado, quem tem alguém que precisa fazer um exame, dizer que vai ter que esperar 2, 3 anos. Eu recebi ligações de pessoas com tendões rompidos e tem que ficar numa fila esperando só a base de remédio, corticoide, ou então, inclusive, morfina. Não há possibilidade, né? É matar a pessoa aos poucos. Então eu vou... Quem pediu uma parte? Uma parte também. Sim, vereadora Estela, por gentileza. Muito obrigado, vereadora, pelo aparte. Parabéns por ter trazido o tema, vereador Rafael Bueno. Eu concordo quando o Schalco diz que que parece uma inércia muito grande dessa prefeitura fechar os olhos para o governo do estado, que desde o início, desde que o Eduardo Leite se tornou governador, ele não investe o que está estipulado na lei que ele deveria investir na saúde. Mas eu vou além. Eu acho que o problema da saúde não é só financeiro. Eu acho que principalmente é de gestão. Quando você não sabe gerir a saúde, entender aonde que tem que estar a prioridade, que para mim é na atenção primária, que é na porta de entrada do SUS, as coisas ficam assim. Eu estou há mais de 1 ano esperando gastro. E cada vez que eu vou lá no Clínico Geral da UBS, para ver como é que está o andamento do que ele tinha pedido para mim fazer de forma paliativa, trocou o médico. Então é muito difícil tu ter uma constância num tratamento, porque muitas vezes não tem o médico na UBS e quando tem, não é o mesmo. Então tu não consegue manter uma linha de tratamento. E isso fala muito sobre a questão psicológica. A gente precisa ter uma linha de tratamento, um vínculo com o profissional. E como esses vínculos vão ser criados se a gente não consegue ter uma gestão que sequer mantenha esses profissionais trabalhando no nosso município? Então, muita coisa precisa ser repensada, porque atualmente o que nós temos é uma Secretaria da Doença e não da Saúde. Obrigada, vereadora. Vereador Felipe, seu à parte. Vereadora Gladys, vereador Rafael, primeiro lhe cumprimentar por trazer o tema de extrema importância, não temos dúvida disso. E eu vou na mesma linha do vereador Schalco, da vereadora Estela e até vou dar um complemento aqui. Eu acredito que a saúde a gente não faz só com dinheiro, é óbvio que é a secretaria que mais demanda por questões óbvias, até pela complexidade que se envolve. Mas a necessidade de gestão é muito importante. Muitas vezes tu faz um investimento maior em alguma área, lá na frente ela vai te dar um retorno muito maior. E vai te gerar economia lá no futuro. Né? Quando a gente falou aqui, eu falei várias vezes já da importância do que Bento fez de contratação de consultas com consultórios médicos. Pode, inicialmente, parecer que é um investimento muito maior. Só que o resultado lá na frente, ele vai te gerar... E não dá para falar em saúde somente a palavra economia, que parece muito simples, né? Mas vai te gerar benefícios para a população lá na frente. Por exemplo, vereadora Gladys, o tema do vereador Rafael da primeira infância. Como é que anda o PIN? Né? Nós somos referência aqui em Caxias, 2005 a 2012, nós somos referência no PIN. O Primeira Infância é melhor. Como é que anda esse programa hoje? Como é que anda o Bebê Tem Hora Certa? Né? Como é que anda o Vigimama? Como é que andam esses programas que deram tanto resultado e eram programas preventivos de saúde? Preventivos de saúde.
né? Onde é que estão esses programas? Então é isso, né? Em momentos nós temos que ter a capacidade e a gestão de investir um pouco mais alto, como é o caso agora dessa sugestão que eu dei aqui, e não vai ser feita, obviamente, de contratação de consultas com consultórios, porque lá na frente vai ter um retorno para a comunidade, né? As pessoas vão estar sendo atendidas e nós estaremos diminuindo as filas sem essa necessidade e essa loteria que é saber se os médicos vão assumir ou não o serviço público, né? Então são várias situações que aparentemente parecem um custo maior, mas lá na frente o resultado é grande e fica aqui, né, a importância dos programas de prevenção que existiam de forma muito forte aqui no município. Muito bem lembrado. Muito obrigada, vereador Felipe. Vereador Scalco, seu à parte. Obrigado, vereadora Gladys. Exatamente. A gente tem que investir muito na saúde primária e a gente fala muito em saúde resolutiva, porque nós não estamos resolvendo, a UBS não está conseguindo resolver o problema, dar o atendimento necessário, daí está caindo na UPA, está superlotando a UPA e vai entrando em colapso o sistema de saúde como um todo. Então a gente tem que ajustar novamente todo o atendimento primário nas UBS, os programas de saúde que existiam, que deram certo, se copia. O que dá certo se copia. No mundo inteiro é assim. Não se arrisca, se está dando certo, está funcionando, se mantém, se aprimora, mas se copia das outras cidades o que funciona. O exemplo lá dos exames lá de Bento, funciona lá, se funciona lá vai funcionar aqui. A gente consegue resolver. Então a gente tem que ter uma saúde resolutiva. É isso que a população quer. Porque quem está esperando lá com dor, o problema dele tem que ser resolvido. E se não for feito o exame, se não for feito o tratamento, vai piorar e vai cair lá no hospital, que é muito mais caro a gente tratar um doente no hospital que tratar lá no início na UBS e poder resolver o problema dele. Mas a gente está não tratando a UBS e está subindo. O paciente está subindo, se agravando o problema dele, e aí custa muito caro manter no hospital, manter em leito, fazer cirurgia, tratamentos muito caros. Então nós vamos ter que mudar lá na base, na UBS, no tratamento, no médico da família, fazer toda uma reestruturação em cima disso. É muito importante em Caxias. Se copia o que dá certo. Obrigado, vereador. Muito obrigada, vereador Scalco. Vereador Rafael, seu à parte. Vereadora Gladys, e aqui eu chamo todos os vereadores e vereadoras para refletirem junto conosco. Olha, quando eu assumi meu primeiro mandato, eu vi a saúde no auge, todo mundo parabenizando, todo mundo... Na época o prefeito Alceu, inclusive, a senhora trabalhava no ACER e disse, chega de obra agora, vamos garantir os leitos para a saúde, ninguém vai ficar desassistido sem leito. Entre asfaltar uma rua e garantir um leito nos hospitais, nós vamos garantir os leitos. Agora a vereadora mudou. Nós aqui todos somos convocados diariamente, para quê? Para vaquinhas online. Ou vocês não são chamados, vereadores e vereadoras? As pessoas pedem, vamos fazer uma vaquinha online para fazer uma rifa, um almoço, para fazer um exame, para fazer uma consulta com o especialista. Por que, vereadora, que está isso aqui em Caxias? Porque nós estamos vivendo o colapso da saúde na nossa cidade. Porque se estivesse bem, o povo não precisaria estar apavorado fazendo vaquinhas para poder fazer uma consulta. Então, tá mal. Aí vem a secretária dizer que a gente investe 27% em saúde, que o teto mínimo seria 15%. Então, se a gente está investindo 27%, a gente está investindo mal na saúde. Não tá na contramão do que o vereador Felipe falou. A gente está gastando e não prevenindo para economizar lá na frente. Então, está sendo mal gerido os recursos da saúde em Caxias do Sul. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Renato, seu à parte. Vereadora Gladys, nós já falamos aqui há poucos dias atrás sobre as UBS que estão fechadas, né? UBS Parque Oasis, Centenário, Esplanada, Mariane, todas fechadas. E o vereador Marinho disse que está faltando médico. Mas onde é que foram aqueles médicos daquelas UBS de lá? Ia para o Fátima Baixa? Não, para o Fátima Baixa não cabe. Não cabe nem os profissionais, como é que vão atender? Então, se não começar lá pela base de atendimento nas UBS, não... acontece que nem essa senhora que está ali na UPA Central, hoje fazendo 25 dias. Então, assim, a saúde, é rubrica, é só assinar, assina, porque ela está ali porque tem chefe. Se ela está fazendo certo ou errado, tem comando. E o comando, às vezes o comando pode perder porque às vezes se troca de técnico, mas se troca um técnico, às vezes tem uma temporada, né? Então, às vezes, tem que ter a temporada certa, na hora certa se troca. Porque não dá mais dessa forma que está as UBS
Como é que está a situação da UBS de Galópolis, vereador Delacino? Como é que está a UBS lá de Vila Cristina? A Vila Cristina, a água levou e fica por isso mesmo. Vamos imaginar se fosse uma chuva mais forte em Caxias, como seria a nossa cidade com esse governo que tem aí? Não conseguiu destancar nem as estradas dentro do município ainda. Com todo o maquinário que veio, que essa casa forneceu, votando a favor, a maioria. No meu caso, votei a favor para que viesse recurso, viesse maquinário. Não vão conseguir destrancar as estradas do nosso interior. Essa administração. Tomara que não chova para poder cumprir menos isso. Para escoar a nossa produção, né? Declaração de líder do Progressistas. Declaração de líder. Na tribuna continua a vereadora Gladys Frisso. Eu vou ter que entrar num outro assunto, mas só para encerrar esse da saúde, dizer que são em todas as especialidades, né, que a gente precisa ter um reforço. E também dizer que a gente teve as farmácias foram para algumas UBSs, mas não foi completo, foi um benefício pela metade, né? Porque se alguém tem quando é psiquiátrico ou algum medicamento do SES lá não tem, então não adianta, a pessoa pega uma medicação lá e tem que vir para o centro pegar outra. Então não resolve, né? Não resolve meia sola, tem que resolver por completo. Mas um outro assunto que eu quero trazer aqui para os colegas, e eu tenho certeza que muitos dos senhores e senhoras também foram procurados. Eu fui procurada para o pessoal de Vila Cristina e o pessoal de Nova Petrópolis, inclusive, a respeito da ponte do Rio Caí. Eu vou fazer um pequeno histórico, né, que a comunidade havia combinado, então, assim, com o DENIT, havia sido contemplada em uma ponte provisória até que a ponte oficial fosse reconstruída. Porém, na metade do caminho, foram informados de que essa ponte provisória não seria mais dada sequência pelo DENIT, né? E a comunidade está em desespero total. Inclusive agora, nesse momento, eu sei que está acontecendo uma reunião no hotel, onde estão reunidos o prefeito, inclusive, de Caxias do Sul, de Nova Petrópolis, do Caí, de Gramado, de Feliz, para ver de que forma vão solucionar. O que eu quero falar aqui? Quando fui procurada, então, eu tentei entrar em contato com o DENIT, falei com o superintendente, o Iratã, né, porque fui incisiva. Tentei falar com ele várias vezes e não tinha conseguido um retorno. Mas como eu sou uma pessoa insistente e às vezes até considerada chata, né, porque eu gosto de ir até o fim, né, tem que me atender, alguém tem que me atender, né. Aí o Iratã estava sempre em reunião, mas me ligou. E, infelizmente, conversando com ele, porque o que a comunidade gostaria? Que pelo menos o DENIT, através do superintendente ou de alguma outra pessoa, estivesse presente naquela comunidade para uma reunião. Por quê? Porque eles querem ouvir do superintendente que não vai mais continuar a ponte. O motivo que o Iratã disse que a ponte não será mais construída, é que o tempo que essa ponte provisória leva para ser construída é o mesmo tempo da ponte oficial. Então, não teria o porquê, né? Eu só não entendo por que não pensaram isso antes, porque todo o dinheiro que foi investido até agora foi ralo abaixo, né? Ou foi rio abaixo, vamos falar assim. E eles não demonstram interesse nenhum de conversar com a comunidade, de dar essa explicação e ouvir algumas sugestões das comunidades. Eu acho que tanto eu quanto o Velocino, quando nós fomos subprefeitos, muitas vezes nos deparávamos com algumas obras
e que a ideia da engenharia era diferente da ideia do morador. E quando nós conversávamos com o morador, ele sempre sabia onde começava, onde terminava, porque a prefeitura não tinha essas informações. E quando nós ouvíamos o morador e aí fazíamos essa negociação com a engenharia, dava certo. Então, por que o DENIT não quer ouvir as sugestões de quem mora no local, de quem conhece toda a região e teria outras opções para oferecer para o DENIT? O que está acontecendo hoje, eles estão num desespero tão grande, e nessa reunião de hoje, inclusive, era para o ministro estar online. O Renan Filho era para estar nessa reunião. Pelo que eu soube pelo grupo, ele não vai estar. Nem o DENIT e muito menos o ministro. Então, é uma falta de... Eu fico até nervosa, né? Mas eu digo assim, é uma falta de consideração com a comunidade, né? Quem me pediu a parte? Ah, pois não, vereador Cadori. Oportuno esse assunto da ponte provisória, vereadora. No meu ponto de vista, é uma das grandes notícias negativas que aconteceram nos últimos dias. O governo federal, por várias vezes, veio ao Estado e, de uma hora para outra, ele desaparece. Deixa os prefeitos na mão. É o caso do prefeito de Nova Petrópolis e o prefeito Adiló de Caxias do Sul. Não pode acontecer isso. E está provado. O ministro Renan Filho teria que estar pelo mínimo online. Ele deveria estar aqui presente, fisicamente. Ele deveria estar fisicamente aqui. E nem online ele vai participar. Isso é um desprezo, é virar as costas para o Rio Grande. E não é só no setor da ponte. É na saúde, é na infraestrutura, que os investimentos não estão vindo de Brasília. Foi só um aceno e a realidade é que o Rio Grande continua abandonado pelo governo federal. Era isso, meu muito obrigado. Porque a gente percebe que se nem numa simples negociação para dizer nós não vamos fazer, eles não aparecem, né? Nem o DENIT. Me permite uma parte, Gladys. Me permite uma partezinha. Eu quero só colocar para vocês, antes de passar uma parte para o vereador, dizer assim, a comunidade está decidida em fazer. A comunidade vai fazer. A comunidade já chamou o pessoal de Nova Roma para acompanhar e para sugerir, para que eles deem sequência. Então, será que mesmo pagando todos os impostos, é a comunidade que tem que resolver tudo sempre? Não é justo. Seu à parte, vereador Xuxa. A vereadora Gladys, é um tema muito importante, só para relatar que eu estive lá ontem à tarde eu estive conversando com os agricultores e vi que tem necessidade daquela ponte continuar a construção, porque ali ao lado do rio, que pertence a Caxias do Sul, tem uma grande quantidade de agricultores que estão produzindo ali naquelas beiras do rio Caí. E do outro lado do rio, que fica Nova Petrópolis, também tem bastante agricultor que também construi. Então tem uma grande necessidade e o prefeito, conversei com ele hoje cedo, ele estava já descendo para ir para Nova Petrópolis e falou que hoje estaria o Renan Filhos, ia estar online também para discutir e achar uma forma melhor para que possa ser feito essa ponte. Mas também eu vou ali, como o nosso amigo Cadori falou, eu estou sabendo, já tem um boato grande aí nos bastidores políticos que está faltando a verba do federal. O Lula veio fazer um voo de helicóptero aí no Rio Grande do Sul e fez várias e várias promessas, e acabou recuando das promessas e não trouxe a verba necessária que o federal poderia estar apoiando aqui o Rio Grande do Sul. Obrigado. Agradeço. Mais alguém que gostaria de falar? Não? Então, sim, desculpa, vereador Zanquinho, sua parte. Vereadora Gladys, eu levantei esse assunto ontem e a senhora oportunamente está levantando esse assunto porque é o fim da picada. É uma expressão jurássica, mas é o fim da picada. Eu falei daquele grupo de WhatsApp no qual tem 600, 700, deve estar beirando 800 pessoas.
mas eu saí do grupo porque fui ofendido só por ser político, né? Alguém lá disse assim, esses políticos só falam e não resolvem nada. E direcionado a mim. Eu me conheço, quem me conhece sabe quem eu sou, e fiz um discurso ontem nessa tribuna, que é o que eu posso fazer, que eu posso ajudar. De qualquer forma, tive 150 pedidos para voltar para o grupo. De qualquer forma, a questão não é essa, se eu tenho que ficar nesse grupo do WhatsApp ou não. A questão é que realmente, vereadora Gladys, realmente, a sociedade, a comunidade está de saco cheio em todas as esferas políticas. Então, a gente precisa contribuir positivamente. E chega de anúncio e promessa. É isso que queima toda a classe política. Quando alguém vai lá e faz, ou se dispõe a fazer, é uma coisa. Agora, anunciar, falar, fazer vídeo e etc., e não resolver uma pedra, aí não adianta. Então é isso que nós temos que mudar. Obrigado, vereador. Perfeito, então. Quero agradecer a todos os apartes, né, e dizer que o meu tempo encerrou. Muito obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos. Obrigado.